Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos agora estudando o livro Perturbações Espirituais, o terceiro livro da série Transição Planetária, e hoje será o epílogo e o capítulo 1, que se chama, deixa eu botar aqui o nome dele, capítulo 1 é Intercessão Providencial. O prefácio é pequenininho, nós vamos poder fazer os dois estudos, tá? Nós queremos agradecer a participação de todos que participam aqui conosco ao vivo, ou depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas, é o nome do canal, toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudos, de estudantes da doutrina espírita, e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá partilhar nosso resuminho. E apareceu direito aí, tá? Deixa eu diminuir aqui as nossas carinhas. Sim. Tá, joia? Prefácio. Então, estudo 1, prefácio é pequeno, prefácio é do Miranda, em 2015. E ele começa o prefácio lembrando algumas coisas que ele já vem falando de muito tempo, né? Que nós vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estágio inicial incessantemente. Nele tudo vibra, pois não existe o repouso absoluto, nem o caos absoluto. Aquilo que se nos apresenta como desordem obedece a princípios fundamentais geradores de futura harmonia. Todo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil, influencia o conjunto, nada havendo que não se encontre produzindo ressonância. A matéria, nesse indefinível oceano vibratório, é a energia condensada, que após a vigência do seu ciclo, retorna ao campo de origem. Então, é aquele movimento de expansão e retração, o tempo todo, vibrando e voltando. Isso aí é que ele também que produz essa ressonância. E aí, no livro, em Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um trechinho que vai até comentar sobre isso aí. No item 22. Habituai-vos a não censurar aquilo que não entendeis, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, pois ela vos aparecerá apenas como um incidente, na infinita duração de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Então, o que ele fala aqui, né? Que você não existe repouso absoluto, né? O caos, o que parece desordem, ela obedece os princípios de futura harmonia, então é isso aqui o trechinho que tem a ver lá no Evangelho. Eu continuando lá o texto do prefácio, Miranda continua falando. O ser humano é o princípio inteligente do universo. E, através de sucessivas reencarnações, atinge o estágio de vibração sublime, quando se torna espírito iluminado. E aí eu botei que é o mesmo que espírito puro. Né? Sob a ação gloriosa do deotropismo, que é o estímulo que impele o ser a crescer na direção a Deus. Então, é deo de Deus, é o tropismo na direção de Deus. A fatalidade nossa é da plenitude, não tem jeito. A gente fala aqui de muitos espíritos perturbados, mas todos vamos chegar lá, todos chegarão lá no mesmo lugar.
Pode demorar muito mais, aí pode estar estacionário e outros podem acelerar, mas é nosso destino. Nesse ponto, tem a fatalidade, tem uma destinação, né? Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se às injunções penosas, que lhe rompem as couraças da ignorância. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie, que o levam a utilizar da força, dos ímpetos desordenados, que se lhe demorarão na conjuntura do ser. A cada ação sucede-lhe uma reação equivalente. No imenso obscurantismo em que se demora, a divina providência tem tido cuidado de enviar-lhes embaixadores sábios, que o tem tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima, né? Nossa, né? Legítima, culminando com a vinda de Jesus à Terra. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-se às próprias paixões. Adaptou-as, né, essas regras, né, esses ensinamentos, às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os, ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria. A legião de seres bem-aventurados que constitui o Consolador trouxe o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo da existência, os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando intercâmbio entre as duas faces da realidade, a material e a espiritual. A inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Nós falamos isso, nós falamos em todos os livros fala a mesma coisa, né? Nós vamos estar sempre ligados, onde que a gente irradiar, a gente está ali na mesma psicosfera, emite e transita ali naquele campo vibratório. Então, aí Miranda vai falar que esse livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas de vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes na sua luta em glória contra o Mestre Jesus e a sua doutrina. Ele faz parte da série sobre a transição planetária, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias, bem como nos grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Então, não é só no espiritismo, também locais que estejam lá ligados às mensagens de Jesus também estão sendo afetados. Jesus vela pela barca terrestre e conduz-la com segurança ao porto de abrigo. Jesus está no leme, a gente sempre fala. E são infrutíferas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e de misericórdia. Desejamos, com a presente obra, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam, ou seja, que confiam em nós. Né? Dia 15 de junho de 2015 foi quando foi feito esse prefácio. Agora, o capítulo 1 chama Intercessão Providencial. Então, começa o capítulo mirando lá, dizendo, né, descrevendo como é que era o jardim, como é que eram as aves voando, e aí a gente faz o resumo. Ele estava nesses jardins, que fica na comunidade Redenção, onde eles moram, né? E ele estava no jardim do Centro de Comunicações. E logo começaram a chegar os convidados para um evento que tinha sido anunciado com antecedência. O que era? Ia haver uma nobre mensageira de instância superior para se comunicar com eles, obedecendo uma programação previamente organizada para socorrer algumas instituições espíritas terrenas seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Galera das trevas aí de novo.
Das 20 horas, a sala encontrava-se repleta, tendo no palco o administrador deles, que ele falou respeitava o administrador, Ovídio. Nesse momento, adentrou-se a ilustre visitante, cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a seguiam com respeito e admiração. Claridade diáfana dominava o imenso recinto, que tinha um teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. Um grupo de crianças começou a cantar, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecerem de pé. Logo após, nosso administrador orou com sentida emoção, enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho perfumado, que a todos nos impregnou. De imediato, Ovídio apresentou a venerável senhora desencarnada, cuja aura refulgia em tonalidades diamantinas, demonstrando seu estágio evolutivo. Você estava brilhando como diamante, né? E mostrava que o grau de evolução dela era bem mais alto. O irmão Ovídio disse que se tratava de servidora cristã desde há muitos séculos, mas que durante a existência do santo de Assis sacrificara-se na ordem das Clarissas. A visitante ergueu-se e, com um leve sorriso no rosto angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo-nos: a paz de Jesus seja convosco. Venho em nome do amor não amado, rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita, que, nesse momento, experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus, em todas as épocas da humanidade, sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade, que o temem, investindo com ferocidade contra os seus seguidores, na ilusão de que, ao destruir os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas e furiosas, ante o crescimento dos adeptos do Consolador, sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem urdidas, atacam-nos com inclemência, tanto de forma sutil como em forma de enfrentamentos dolorosos. Utilizando da debilidade moral de muitos que não amadurecem psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução pelos arrastamentos de outros invigilantes, que a ação maléfica proporciona. A intriga e a infâmia são utilizadas para macular os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgaste de energia e de tempo mal baratados inutilmente. Embora pregando essa tolerância, não a praticam. Antes, mantêm injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Por mais se exige a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, eles comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação, de reprimenda, né? Que interpretam conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas, que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, ao santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, eles transformam-se em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários indignos, de convívios para o prazer e das lancharias comuns. Lentamente, substitui-se a seriedade da mensagem por anedotário chulo e vulgar de duplo sentido. Se não bastasse essa conduta repreensível, o desrespeito aumenta e a desconsideração pelos humildes faz-se natural comportamento, sem qualquer atitude de compreensão ou de misericórdia para com aqueles que o Mestre nos confiou, para que deles cuidássemos. Com semblante assinalado por neve e melancolia, resultante dessa análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se, na atualidade, embora hajam fluído de outras benéficas ocasiões que desrespeitaram, reencarnam-se antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais, que têm estado retidos em regiões inferiores,
a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Ou seja, tem essa turma toda ainda, né? Que saiu, a gente sabe lá que saiu lá das trevas do umbral, e estão todos aqui ainda, muitos, né, encarnados, para ter essa chance de melhorar, mas tem muitos que não estão aproveitando a oportunidade, né? A gente está vendo aí que tem não só desencarnados eram assim, agora como tem muitos encarnados que também estão nessa vibração. Alucinados promovem contendas e produzem brigas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivas, sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasiona. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu vi que eu não botei parada para a gente comentar, e já estamos aqui no meio do texto, a gente parar para comentar. Então, o que vocês estão vendo aí? A gente está vendo que o que o Miranda desde o começo fala é lembrar que o pensamento, que a energia, que a gente tem que tomar conta disso, porque quando ele fala que qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil que a gente faça, ela vai influenciar o conjunto. Então, é qualquer movimento energético, pensamento, palavra, ação, né? E aí ele, né, fala para a gente tomar cuidado com isso, e vai lembrar que nós vamos todos na direção de Deus, nessa plenitude, só que o recado aqui dessa, que não dá o nome dela, pelo menos esse capítulo não fala, dessa entidade aqui de luz, é o recado especialmente para nós, né? Então, ela vem falando que nós temos que tomar cuidado com com o que está acontecendo, né, com os espíritas, falando que as forças do mal estão aí, ensandecidas, furiosas, atacando com inclemência, mas eles estão se utilizando da debilidade moral, porque as pessoas que não têm um estudo sério do espiritismo, você estuda e não aplica, né? Aquela história do evangelho, a gente sempre fala. A pessoa lê o evangelho, mas não quer saber de seguir o evangelho. E o espiritismo também, é a mesma coisa. Nós temos diversas mensagens ali, colocando homem de bem, o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que seguir, né? Kardec vai lá e endossa tudo que Jesus falou também. Então, ela coloca isso aí. As pessoas que não estão amadurecidos psicologicamente, né? E tendo muita intriga, prega a tolerância, mas não pratica, fica ressentido à toa, qualquer discussão na casa que está, já logo se sente mal e sai da casa, né? A gente vê isso acontecer toda hora, a pessoa vai, larga o serviço, vai embora, não quero mais ficar aqui. E a gente prestar atenção que nessa transição tem muito espírito que está aqui encarnado para a sua última oportunidade de reparação, né? Então, daí a gente vai conviver com essas pessoas, com antigos déspotas, criminosos, fanáticos, zombeteiros espirituais, que estavam retidos nas regiões inferiores, vieram para conseguir ver se a gente aqui, nós agora que temos que dar o nosso testemunho, nós temos que utilizar a compaixão, né? Usar a nossa tolerância, nosso amor, que a gente está aí arrancando do fundo da alma, para que a gente possa lidar com esses irmãos que estão por aí. Então, quero saber o que vocês acharam. É meio assustador quando isso acontece na casa espírita, né? Em casas espíritas, né? O que acontece? Às vezes você fica assustada com a quantidade de vaidade de umas pessoas com outras. De umas que falam algumas coisas e as outras interpretam completamente diferente. De uma pessoa que canta um pouco mais bonita e as outras ficam assustadas, se sentem intimidadas com a voz. É muito assustador isso em casa, porque se você acontece no seu dia a dia, você já fica assim, meu Deus, que isso? Mas dentro da casa espírita é muito assustador e ocorre repetidas vezes. E às vezes você dá um toque assim, ei, a gente está num centro espírita, né? Olha só. E as pessoas às vezes não ficam zangadas com você quando você fala assim, gente. A gente fala, gente, a gente está no centro, preste atenção, né? Mas ocorre muito, é repetidas vezes. E deve ser exatamente o que ele falou, que são as mesmas pessoas que repetem aquilo e agridem e falam. É muito assustador isso, sabe? É muito assustador. E aí, quando você lê o que o Miranda está escrevendo, o que está passando, você vê que, meu Deus, é isso que acontece, né?
que te esclarece, É isso que acontece. Isso aí é 2015, mas ele já está falando desde lá de 2010, 2004, no caso, quando ele começou o livro Transição, ele está falando no Centro Espírita, olha só, estão trocando as conversas, estão dando, Exatamente. né, estão dando mais atenção a algumas coisas, vai lá, então, que não está tendo a maturidade, porque as próprias pessoas ficam perdendo tempo com outras coisas, né? Com outras coisas. Se estivessem São ligados, tão pequenas, as coisas são tão pequenas, Su, que você se assusta exatamente por causa disso, que é exatamente. muito pequeno tudo, entendeu? E ele vai continuar falando já já. Mas acontece que assim, é como você falou, não adianta falar. Essas pessoas, elas não enxergam que elas estão fazendo aquilo, é coisa que não está de acordo com o que Jesus falou. Então elas acham que assim, não, mas é isso, eu tenho que fazer assim, porque assim não vai ficar direito, não vai ficar correto. E quando um bate de frente com a vontade do outro, eles se desentendem de uma maneira que tem um melindre que é impressionante. As pessoas saem do E centro, saem do serviço do trabalho voluntário, sai às tudo. vezes o desfecho é tão assustador, né? E aí, coitada, eu fico impressionada, às vezes, quando o pessoal leva aquela coisa, né? É, aquele equívoco para o presidente, para o diretor, e É, fica querendo desmanchar a harmonia que tem dentro do grupo, entendeu? é, É e muito assustador isso, tá? já fica aquela intriga, né? E um fala com o É, outro. Mas é isso é aí muito. tudo. O que está falando? Quando a pessoa abre a brecha, eles estão esperando. E aí é o que eles Uhum, querem, que as pessoas no uhum, centro espírita não se entendam, porque não querem que o centro espírita se estabilize. O que é que os... exatamente. Por isso que o ataque é para o centro, a gente viu em outros livros, diretamente, e as pessoas que estão ali com a abertura. Então, eles entram quente. Aí tem um, eles já vão entrando para dentro da reunião, coisa e tal. E aí começa a atacar uns contra os outros. As pessoas começam a brigar, desmontam tem que ter uma organização, lógico, no centro. Então, se você conseguir desmontar a base da organização, o centro vai começar a falhar uma coisa aqui, falhar outra ali, aí começa a não conseguir arrecadar verbas que antigamente dava cesta básica, agora não está conseguindo mais, porque as pessoas não estão se comunicando, e aí para de estar de cesta básica, daqui a pouco o trabalho de um voluntário tipo atendimento fraterno já não tem voluntário para aquilo, e aí começa aquelas coisas falharem, e um centro que tem bastante atividade vai começando a ficar, vai esvaziando, e é um Capenga, caso. né? Vai capengando porque está tentando sobreviver, né? Entrando. Mas nós temos que ficar alerta, porque a gente também é passível, né, dessas conversas, toda hora que assim, a gente se pegar querendo falar de alguém, né, a gente para pensar e fala assim, peraí, não dá, vou falar com essa pessoa, vou falar dessa pessoa que está agindo, a gente está vendo eu lá, está lá, enorme, mas você nem tem que ficar comentando, porque nós não estamos aqui para isso. Se te chamarem para dar uma opinião, para você fechar um trabalho, é uma coisa. Agora, você está vendo uma coisa, quer falando, não tem que ficar expondo o erro de ninguém, e nós vamos ajudar no que for possível, e no que for colocado para a gente, né? Se ela está pedindo a nossa ajuda, a gente vai. Não é ajuda para falar mal dos outros, é ajuda assim, relação. Por exemplo, faltou o voluntário, a pessoa saiu, melindrou, aí você puder, vou ir mais cedo, então, em vez de eu ir, né? Vou mais cedo para ajudar, porque a pessoa já não está mais ficando, não quer mais ficar aqui. Então, isso acontece. Aí a gente tem que se organizar para ajudar, mas não chegar lá e tá ajudando. Eu vou ficar no olhar dela e ficar falando, pô, tá vendo? A mulher ficou melindrada à toa, saiu daqui, agora não fica mais. Então, assim, a gente não tem que comentar, porque primeiro que nós não temos que ficar comentando mal, e segundo que isso tudo é o que eles querem. Quanto mais a gente ficar de conversa sobre as coisas que não estão bem, mais a gente consegue abrir brecha para que todos os nossos irmãos que estão desequilibrados possam desequilibrar o resto do pessoal. E às vezes, Su, acho que as coisas acontecem e você está impedido de fazer qualquer tipo de coisa, de fazer qualquer comentário, que serve até de exemplo para você não fazer aquilo, né? Porque, por exemplo, tem coisas que você não tem como consertar e você está vendo que você acha aquilo errado, então eu me ponho assim, bom, eu não quero ser assim, né? Porque eu acho que você não tem obrigação de saber o que quer, mas você tem a obrigação de saber o que não quer, entendeu? Então, aquilo eu não quero para mim. Então, pelo menos é um exemplo para você chegar e não seguir, entendeu? Uma experiência que você vai estar vendo, É, não está dando certo, eu não faço igual. não, não. Quem mais fala alguma coisa aí para a gente seguir?
Então, complementando, né? Às vezes as pessoas trazem os problemas de fora da casa para dentro da casa, né? E daí a nossa importância do orar e vigiar, né? A gente vai fazer um trabalho voluntário, a gente vai, né, fazer um trabalho para o bem. E como que a gente vai chegar numa energia péssima, né? A gente tem que se policiar. Como é que a gente vai ajudar o nosso próximo se a gente está naquele turbilhão, né, negativo, né? Mas a primeira coisa que você aprende, Bianca, quando você vai fazer um curso de passes, é que se naquele dia você não está bem, por exemplo, se você brigou com a chefia, brigou com o marido, fez alguma coisa que te violentou, que você não dê o passe. É preferível que algo ao contrário, você vá lá e receba. Receba. Entendeu? Aham. Né? E eu penso muito nisso, né? Que eu vejo assim grupos super legais de estudo, cheio de conflitos, bate-boca, de se-me-disse, assim, gente. Exatamente, a gente sabe disso. É isso. O grupo está lá estudando, daqui a pouco um fala uma coisa, o outro já está pegando e já daqui a pouco está discutindo. Então, E fica aquele clima pesado para uma coisa que era para ser super boa, uma né? coisa Não, simples acaba virando uma. Que a Denise falou, O que a acontece, pessoa Bianca? interpreta errado, né? Exato. As pessoas se tornam rudes umas com as outras Por nada. por nada, entendeu? não Onde que a poderia ter um pouquinho mais de paciência para receber aquilo e não fazer daquilo, não criar um escudo que é bateu, levou. Não funciona assim, não que a entendeu? gente não possa discordar do nosso irmão, né? É, Mas tem que ser com respeito, né? lógico, com Sem certeza, atacar, né? Sem com atacar. certeza. Você É quer falar? isso, eu fico assim impressionada. Que eu me lembrei aqui agora, quando eu estava fazendo o curso mediúnico, se eu não me engano, eu não sei se foi no segundo ano, foi falado sobre um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, É. que fala justamente sobre isso aqui que o Miranda está falando. Eu me lembrei aqui agora, conforme vocês estavam falando, eu me lembrei. Inclusive, na época eu não consegui comprar o livro, mas foi estudado, foi feito um estudo. Eu acho que acho eu tenho foi PDF dele. Se eu tiver, eu vou mandar para o grupo. Olha, Aconteceu na Casa Espírita. o Ricardo era o que dava o segundo ano para mim. Na Sempre época era falam de isso. segunda. O pessoal no curso E fala. cada um fez um estudo. E foi feito um estudo em cima desse livro. Aconteceu na Casa Espírita. Vou E ali procurar. conta tudo que o Miranda está falando, e que você coisa agora, nesse livro fala-se o cuidado que nós temos que ter. Porque é justamente isso. O ataque é constante. A gente não pode se deixar melindrar, não pode. Porque isso vai acontecer sempre, se não tivermos cuidado. Entendeu? Eu queria até Exatamente. ver, eu vou procurar, vou até pedir, foi bom, você falou do PDF, mas eu vou pedir o Pedro para procurar para mim, até para ele ler e eu tornar a fazer um estudo sobre esse livro. Porque é interessantíssimo. Ele é sempre utilizado. Para você ter uma ideia, tudo que o Miranda está falando, lá naquele livro, foi uma coisa assim, coisa que aconteceu dentro daquela casa. Eu não sei nem quem é o autor. E eles atacavam justamente médiuns importantes da casa. Lógico. Diretoria. Entendeu? Eles querem pegar já logo, pegar as bases, ou o pessoal que organiza, diretoria, essas coisas todas. Esse é ver, um livro para a gente estudar. Eu não sei se eu tenho PDF, não, que eu botei aqui, não estou achando, mas eu tenho o livro, já li há muito tempo, depois reli, e aí nós também, no estudo mediúnico, não me lembro quem era o nosso facilitador, ele também falou para a gente ler na época, aí foi quando eu reli, que vai contar a história lá mesmo do dirigente lá, que vai ser desviado, e aí acontece um monte de coisa na casa espírita. Isso mesmo. Depois, se eu achar, eu passo. Desculpa, mas eu lembrei, aí eu fiz questão de comentar, porque eu achei então, é boa, porque é muito importante a gente saber sobre mesmo. isso. Tá? Eu vou ver se eu acho. Então, vamos continuar aqui o textinho, para a gente depois seguir, que tem mais um textinho um extra aqui, que vale a pena a gente ler também. Então, esses espíritos aqui, que estão alucinados, provocando briga, transformando o centro espírita em campo de batalha, coisa e tal,
Miranda não. Quem está falando aqui é a veneranda, né? Ela continuou triste, melancólica, mas ela continuou a mensagem. Para conter esse pessoal, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para socorrê-los e os amar. Entre esses, reencarna também a comunidade franciscana. Ela está contando, tem alguns da comunidade da época de Francisco de Assis que estão reencarnados, que está renascendo essa comunidade para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco. Eles têm a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento do amor, conforme Jesus o fez. E depois, que nós já sabemos, que o Divaldo já falou, virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Então, Francisco de Assis, que a previsão que estava colocada numa mensagem dessa que o Divaldo deu, em 2025, ou seja, daqui a alguns aninhos, ele estará renascendo. Então, e aqui tem umas mensagens que dão uma tranquilidade para a gente também, né? Vai se tratar, no caso dele, do Francisco de Assis, que vai reencarnar, de um ministério de alta abnegação, qual aconteceu nos dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã. Naquela época, ele transformou, né? Os padres cheios de joias, de paramentada, e ele daquele jeito, querendo cuidar dos pobres, com aquelas vestes, né, mais simples possíveis e tudo, vivendo na pobreza, porque ele não fazia questão de nada, e ele modificou na época, embora tenha acontecido tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação, que aí gringolou o grupo. Mas o grupo ainda existe, e existem... Sim, tem gente que mantém, né, o franciscano, mantém aquele programa. Só que agora, que a grande notícia acalentadora, é que no novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente, por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à Terra, que é a mãe generosa que lhes é o berço feliz. Então, é aquela mesma história que aconteceu quando o pessoal de Capela, né? Acho que nós todos aqui somos capelinos ainda, a gente veio, os capelinos vieram para esse planeta, porque estavam em sintonia mental com o planeta primitivo, né? Vieram para cá na época do primitivo, milênios atrás, e só conseguiram ir voltando para a Capela, no caso, ascender de novo, à medida que eles foram evoluindo e voltaram para lá. Alguns ficaram aqui, porque acabaram ficando tão envolvidos com os habitantes da Terra, então muitos capelinos continuaram, não tiveram nem vontade de voltar para a Capela, e outros ainda estão consertando ainda os seus erros. Mas, assim, aqui vai acontecer a mesma coisa, nós estamos na mesma fase. Então, não é só aqui, não é só o Divaldo, não é só o Miranda que fala isso, já falava Kardec há 170 anos atrás, e Jesus fala isso lá em alguns momentos, tem algumas coisas referentes a isso, que era a história do joio e do trigo, né? Então, nós estamos nessa fase. Não vai acontecer de alguns dias, semanas, mas estamos nesse momento agora, que até o final, digamos, tipo, até 2100, isso tudo vai acontecer. Vai começar a acontecer. Já está acontecendo, que a gente sabe, nós já lemos o livro lá, né? Desde 2020 já estão tirando pedaços da Cidade das Trevas, eles já estavam sendo exilados. Estão indo, sem saber, né? Leva a cidade inteira com as casinhas tudo junto, e eles estão indo para lá, nesses planetas, porque não querem se sintonizar com a boa vibração, e mais aqueles também que continuam aqui querendo atrapalhar. Não vai ter condição, não é igual antigamente. Na época de 1200, quando foi São Francisco, já temos aí séculos à frente, e agora o negócio é o seguinte, agora é para frente, é para ir seguir a evolução. O planeta está evoluindo com a nossa evolução, porque os espíritos que vão evoluindo e vão aumentando também a própria Terra, que é um planeta vivo, né? É um conjunto que ela também é um planeta, uma vida, né? Gaia, né, que a gente chama. Bom, em relação aos espíritos, a soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento vem conduzindo expressivo número de adeptos do espiritismo
e conduzindo esses adeptos para esse tipo de comportamento, soberba, falso intelectualismo. Alguns têm propostas agressivas e se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor. Então, agora eles acham que estão mais bem inspirados e estão querendo trocar algumas coisas. Dominados pela vaidade, deixam-se dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral. São espíritos inteligentíssimos, gente. Eles sabem, a gente vê algumas coisas aqui nesses livros, mas a gente não tem noção como é que eles são. A inteligência deles é usada para o mal. E eles têm essa... Né, já estão séculos lá também, fazendo isso, se aperfeiçoando. São seres que usavam a magia, né? Seres que sabem já agora trabalhar com a matéria, com a energia, e eles pegam as pessoas pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, né? E aí mistificam as pessoas, enganam, né? Fazendo acusações indébitas contra tudo e todos, que não lhes compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Então, eles fazem fazendo essas acusações para ter as brigas, né, entre as pessoas. Graças à comunicação virtual, hoje em dia, também no caso agora, por causa da internet, muita coisa boa vem, mas muita coisa ruim também, né? Divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal, nem de exibicionismo egóico, semeando, e vão semeando espinhos pela senda que eles devem percorrer. Os próprios espíritos estão fazendo e vão percorrer essa senda. No entanto, esses discípulos da última hora, no caso, aqueles que estão perseverando no bem, eles prosseguem inatingidos, que é aqueles que perseveraram, né? Ignorando o mal para somente construir o bem. Tem que ter força e continuar firme. Esse ultraje, ora sutil, ora agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis, que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a conduta de alguns daqueles que se apresentam como seus seguidores. Então, a pessoa chega no centro e fala, olha que maravilha, essa doutrina explica tudo, eu estou tão maravilhada, agora eu estou conseguindo entender tudo da vida, o sentido da vida, mas aí começa a ver um ou outro espírita fazendo umas coisas que não nada a ver, que nada a ver com aquilo ali, nem com o que Jesus falou, aí a pessoa começa a se decepcionar, fala, mas pô, isso aí, o cara é espírita, está fazendo isso. Quer dizer, na verdade, ele é fraco, né? Ele não está com tanta fé, com tanta convicção, e não está entendendo que é ele que precisa se mudar, né? A conduta tem que ser dele, não interessa o que o outro faça, você que tem que se transformar na direção de Deus, e por meio de que, pelo que a gente aprendeu com Jesus, e aí a pessoa começa a se decepcionar e sai fora. Então, piorando ainda mais o quadro, tem as disputas por cargos administrativos dentro do centro. Então, os querem ser o presidente, aí briga, né? Outro quer ficar no cargo do conselho deliberativo, conselho disso, coordenação dali, porque nesses locais eles vão impor as maneiras especiais de governança que esses espíritos já trazem na consciência. E aí ela diz aqui, né, que isso existe até na mente do espírito, né? Ressonâncias do passado, quando em outros credos eles foram impiedosos e dominadores. Dá para entender que foi na época da Inquisição, né? Que eles querem mandar. Então, essa governança, eles querem, de novo, também estar ali ligados. E aí, no caso, esse tipo de disputa vem se tornando trivial, sempre em esquecimento das diretrizes do mestre. É só olhar o Evangelho. Vai lá, vê o que você está fazendo. Vai lá e vê. Tá aqui, ó. Ficando, a pessoa tal da diretoria falou isso comigo, e aí eu não acho certo, por causa disso eu vou sair do meu trabalho. Vai lá e vê se tem algum momento assim, dia que você se aborrecer, você larga sua tarefa em relação à ajuda do próximo. Não tem nada desse tipo de conduta, em nenhum momento. Jesus nunca demonstrou, né, esse tipo de comportamento e nem nunca falou nada sobre isso. Então é só ir lá olhar. Misturam-se os interesses vis de encarnados com desencarnados, aumentando as dissensões e gerando os ódios, que demonstram os malefícios que causam a todos, quando lhes permitem guarida na mente e no sentimento. É momento muito grave, porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afugentes, que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. Muita gente que está sofrendo, estão indo ao centro espírita procurar ajuda. E nós que estamos ali, não somente como quem vai lá e vai para receber passe e escutar
a palestra, aqueles que também ajudam, têm que ver isso, a necessidade de consolação. A pessoa chega aturdida, então a gente tem que, pelo menos, dar uma acolhida ali naquele momento, né? Quem não é do atendimento fraterno não tem que ficar ali discursando, mas dá para você dar uma palavra, uma força à pessoa, uma palavra de carinho, e inclusive orientar que ela vá frequentar o centro espírita, porque ali ela vai encontrar ajuda, né? Nosso papel é divulgar a doutrina no sentido que a pessoa encontre ajuda, se melhore. Então, urge que os servidores do Evangelho restaurado reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem lisonja, destaque social, nem honraria. A tribuna espírita não é pódio para disputas de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes é área de compromissos graves com o ensinamento exposto, de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em prelúdios brilhantes. Então, tem gente lá que vai falar, pergunta tal, número tal do Livro dos Espíritos, sabe tudo de cor, e vai fazendo palestra. Então, a palavra memorizada vale menos que o ato que a pessoa fizer em ajuda. É uma área de compromisso grave, porque nós temos, o ensinamento está exposto, nós estamos aqui, a gente está sabendo. Não vai fingir que não sabe, não. Isso porque, e aí vem falando do que está acontecendo, né? Conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, daqueles espíritas que estão ali, mais fracos, débeis, né? Os adversários espirituais seguem-nos, empurram-nos a compromissos afetivos ilusórios e desgastes sexuais resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas de mente pervertida. Então, é aqueles momentos que tem aqueles relacionamentos que são desequilibrados, dominados pela vã cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que os atormentarão, que os levarão ao abandono das tarefas, quando contrariados ou simplesmente entediados, a caminho de desditosas depressões e obsessões. Então, a pessoa fica lá, se mete num conflito, aí pronto, abandona as tarefas, porque está contrariado, simplesmente está sempre a mesma coisa esse serviço aqui. Tem gente que pega lá, vai ficar no balcão para atender os outros. Aí fica ali esperando, claro, sempre a mesma coisa. A hora que aparecer alguém, nós temos que estar ali pronto para atender. Então, assim, você está querendo aí para ajudar ou está querendo uma diversão, um momento de descontrair? Não, você está aí para ajudar. O que aparecer é para você servir. Então, vamos servir o que tiver necessidade, que a gente vai, naquele momento, ser útil, né? O negócio é ser útil, sempre. É chegado o momento de intensificarmos o intercâmbio feliz com os companheiros mergulhados na indumentária carnal. Então, ela está falando para a gente que é chegado o momento de intensificar esse intercâmbio conosco aqui, encarnados. Nós que estamos nos mantendo fiéis e padecendo as injunções difíceis no momento turbulento. Então, tem que se manter fiel à ilha, o que a gente está aprendendo com Jesus. De todo lado, apresenta-se o sofrimento em multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção. Porque o momento é de seleção de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus definir-se-ão pela permanência na batalha. Então, quem está permanecendo na batalha, não está desistindo, não está se deixando levar por conversas da matéria, tem que aproveitar a vida. A vida é curta, tem que aproveitar, tem que sair, tem que passear, eu tenho que descansar. Tudo isso é válido, gente, mas não é para fazer esse tempo todo. É uma vez ou outra, no momento que você tiver a necessidade daquele descanso, sim. Mas se deixar, o pessoal é 95% só do prazer da vida e 5%, quando tiver tempo, aí eu separo um tempinho do meu dia, da minha vida, da minha semana, para fazer algum bem. Então, ou então dou um dinheirinho, né? Aquele negócio também, eu vou dar um dinheirinho para poder fazer uma caridade. Isso não é caridade. Lamento informar. Tem gente que acha que só de comprar uma cesta base e entregar, acha que está fazendo toda a caridade. Isso ajuda, mas depois vai ser cobrado, porque você também não está ali naquilo de saindo do seu coração, né? Então, enquanto os outros, está falando aqui, aqueles que estão na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem, é justamente o que eu estava falando. Aí vai escolher o prazer, vamos para o prazer. E o resto deixa para lá. Muito trabalhoso, o negócio de ficar cuidando dos outros, não dá não, né? Necessário
que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vem ocorrendo. Até desde 2015, continua, né? Num arrastamento alarmante, a ponto de constatarmos que, em quase todos os quadros de patologias variadas, estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhe as paisagens mentais e emocionais. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de obsessão coletiva, né? É só olhar para o nosso momento aqui político do Brasil, metade do país diferente, pensamento diferente da outra metade, e todo mundo se degladiando, nas famílias, todo mundo brigando, ninguém mais quer falar, um fala com o outro, dentro da família, os amigos, alguns amigos não são mais amigos, então isso é uma obsessão coletiva. Não tem outro nome, não, é assim. Isso é falado também, que no livro fala toda hora. Porque estão abrindo brecha para o momento de raivinha, né? De achar que eu sou certo e você está errado, pronto, acabou. Não existe mais amizade, não existe mais amor de família, não existe amor entre o casal, e até isso acontece, e a gente temos que ficar protegidos. Nosso negócio é a gente se fortalecer. Tem que lembrar sempre de se fortalecer. Oração, vigiando e orando o tempo todo. Sabemos que na raiz de toda enfermidade, o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que nele se fixam. Então, lógico, a pessoa que atrai para ela, predisposto. Então, além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas. Nós já falamos dessas coisas nos outros livros. A pessoa fica com uma ideia fixa, né? Aí tem uma matriz psíquica. Psíquica é porque está ligada na mente. E aquilo fica pensando e a obsessão vem. O obsessor está ali na mesma sintonia, se instala na sua ideia fixa e começa a incentivar. Mas a pessoa está querendo, não aguento mais, não aguento mais viver, aí vem aquele no ouvidinho ali, é isso mesmo, a vida é no inferno, não fica vivo, não, se mata, que é melhor que você faz, e vai abrindo a brecha para as obsessões perversas. Vozes espirituais em intercâmbios mediúnicos vêm conclamando os trabalhadores do bem à vigilância e à oração, né? A gente sempre fala, vigiai e orai. Mensagens de demonstração carinhosa são transmitidas nas células espíritas, enobrecidas pela caridade, ou seja, psicografias, estão sendo colocadas mensagens, e fala, olha, a demonstração vai dar uma reprimendazinha básica, olha, veja mais, estuda mais, se dedica mais, e vem, transmitindo. Enquanto servidores sinceros percebem a gravidade do momento, e médiuns fiéis constatam as ocorrências infelizes na psicosfera pesada que se abate sobre tudo. Então, aqueles médios que têm a vidência, né, e estão ali mais sensíveis, os ostensivos que têm muita sensibilidade, eles constatam que a psicosfera está pesada e se abate sobre todos. As orações ungidas de amor suplicam amparo para a seara visitada pelas pragas perigosas. E a sua ressonância alcançou elevadas regiões espirituais, a ressonância das orações ungidas de amor. Então, alcançou elevadas regiões espirituais que cediam os responsáveis pelo progresso do planeta em nome de Jesus. Então, as orações chegaram lá. Como efeito, movimentam-se legiões de obreiros desencarnados, concitados à campanha de defesa que se faz de emergência. Em várias comunidades espirituais próximas da Terra, instalam-se grupos de auxílio, e servidores especializados nesse mister são destacados para o enfrentamento que já vem ocorrendo. Então, aí ela vai terminar fazendo o pedido. Vimos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção para que sejam organizados grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e os seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade dignificada, sejam enriquecidos de bênçãos em forma de coragem e mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde fluam as energias do amor e da abnegação. Então, enquanto a gente estiver mantendo um padrão de onda mental, nós estamos abrindo o canal. Não deixar abaixar o padrão. Se tiver com um pensamento que não está bom, troca. Aí não está começando a assistir coisas que não vão enobrecer, não vão elevar o espírito, né? Não vai te edificar. Você troca, porque aí você está mantendo o padrão, abrindo o canal. E aí, por esse canal, podem fluir as energias do amor e te dar força para a abnegação. É tudo nossa responsabilidade.
tá? Por nossa conta. Não creia que os testemunhos já não se façam necessários. São eles agora de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas, porque são entretecidas habilmente com malhas fortes que envolvem, aprisionam os invigilantes e alcançam também os bons servidores, também nos momentos que a gente tropeça e a gente abre uma brecha e a gente vai lá, já tem umzinho querendo chegar perto da gente e conduzir para o caminho da falta de amor, né? Que ninguém se dispense as provações de amor e de fidelidade na seara de luz. Que ninguém tema os hábeis conchavos dos maus e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. O mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes. Para a feliz aspiração, além dos grupos de vigilantes encarregados de orações intercessórias, de cada comunidade seguirão equipes de técnicos no que diz respeito às obsessões, para o esforço de sorregimento moral dos afetados, despertamento dos adormecidos na indiferença, prosseguimento dos laboriosos e lutadores devotados. Unidos mental e emocionalmente, seremos como diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. Sempre o mesmo discurso. A gente não tem que combater com outra coisa a não ser compaixão, misericórdia, amor, esclarecimento, quando a gente puder dar. Nada de combater o mal com o mal. Então, vem o mal, a gente vai fazer combater com o bem. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Que Ele mesmo nos impulsione e conduza, são os nossos fervorosos votos para todos. Então, terminou o discurso dela, aí fez um silêncio natural, todo mundo ficou emocionado, as lágrimas se romperam, no misto de júbilo e gratidão ao Pai, e também Miranda fala pela preocupação dos dolorosos fenômenos relatados. Em seguida, o coral infantil começou a cantar uma sonata encantadora de exaltação a Jesus, essa canção ainda não conhecida na Terra, enriquecendo-os de paz e de irrestrita confiança no futuro. Isso aqui que a gente tem que ter, gente, ó, irrestrita confiança no futuro. Se a gente tiver confiança que Jesus está tomando conta, que nós temos futuro, nós estamos sendo conduzidos, não acontece nada que vai nos dar medo, nos deixar sem esperança, não tem como. Você tem que ter restrita confiança. Isso aí depende de fortalecer, fortificar a fé e a confiança em Deus e nos nossos benfeitores. A seguir, o administrador orou ao Senhor em agradecimento, e aí eles foram informados que ia ter outra reunião, logo em seguida, né? E a sala estava quase deserta, ela estava quase deserta, o irmão Ovídio chamou eles para ir para outra sala para apresentar esse grupo para a embaixadora do Senhor. Ela recebeu-os com elevada cortesia, seguiram para uma sala contígua, onde seriam apresentados projetos que diriam respeito à atividade deles no planeta. Lembra? No outro livro também a mesma coisa. Eles chegam, encontram, falam o discurso geral, e o grupinho vai lá e olha, aqui, os mapas estão aqui, ó. A estratégia é essa. Tem essa logística, eles vão fazer toda a programação. Nada é feito por acaso também. Então, Miranda está falando, seriam necessárias estratégias de amor e de energia, numa perfeita identificação de princípios fixados nas insuperações lições do Evangelho. Então, terminamos o capítulo 1 e terminamos o prefácio. O que vocês têm aí de comentários para a gente fechar? Bem no mesmo nível, né? Bem na sequência dos acontecimentos dos outros livros, né? Fala aí, gente. A verdade é que eles repetem isso toda hora, né, Su? Eles repetem toda hora e a gente nunca faz. A gente faz um pouquinho, vai caminhando em passos de formiga, é aquela mamãe posso ir, não é passo gigante, é passo de formiga. Mas a gente tem que tentar todos os dias. E para isso, é aquela coisa que é mais importante do autoconhecimento, né? Porque não se deixar afetar por tudo isso que envolve que é difícil. A gente está careca de saber.
né? Está careca de saber que não pode fazer isso, não pode se envolver com aquilo. Mas a gente escorrega muito porque a gente está caminhando, né? Devagarinho. Mas o importante é que a gente tente sempre melhorar, né? Seguindo os exemplos de Jesus. Eu acho que isso que é importante, a gente tentar o tempo inteiro prosseguir, melhorar, né? E se orientando. Que toda vez que a gente se orienta, por menos que fique, sempre fica um pouquinho e nos ajuda, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, né? Cotidiana. Eu acho que é isso. Com certeza. Céia, Fábio. Dessa vez sou eu, Suteli. Agora é o Pedro, vamos lá. Só comentar que, assim, não é uma caminhada sobre o quanto a gente consegue continuar, é sobre quantas vezes a gente consegue levantar. Porque cair a gente cai bastante. Às vezes é uma ação, pode não ser uma coisa que uma pessoa fez, mas algo que você fez que fica ali. Mas é sobre nunca desistir e com o tempo a gente vai acabando confiando um pouco mais. Pouco a pouco a gente vai conseguindo confiar mais em Jesus e aprender a praticar caridade, a substituir pequenas ações que a gente acha que não tem nada a ver, mas que mudam tudo, porque cada grão muda. Só isso que eu tinha a comentar. É perfeito. Fala, Bia. Eu lembrei daquela frase, se eu não me engano, é de Paulo, né? O mal que eu não quero, eu ainda faço, e o bem que eu quero, eu não faço, né? Acho que é isso, né? Então, nossa, sempre quando eu escorrego na casca de banana, eu lembro dessa frase de Paulo. Né? E era Paulo, né? Que já era uma pessoa E a nossa cara, né, Bia? altamente Se Paulo. Paulo não conseguir, imagina a gente. Então, eu lembro muito dessa frase, né? Nas horas difíceis, né? Quando eu faço uma mancada. Eu lembro, não, Paulo também já advertia isso. Então, vamos passinho de formiguinha, mas vamos indo. É isso que eu lembrei. Sul, tá sem microfone. Estou na internet para pegar a frase, achei que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, peraí. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Então, assim, que nós estamos falando, se Paulo, que era Paulo, né? Estava lá, ele era doutor da lei, né? Então tinha estudado muita coisa. Só que ele estava equivocado e ficou aquela teimosia, né? Naquele orgulho. Quando ele caiu mesmo, daí pronto, aí ele mudou. Mas ele mesmo queria se consertar o tempo todo, que a gente, a mesma coisa que a gente que está depois do conhecimento espírita, a gente começa a ver nossas falhas e a gente quer consertar. E aí aquele lance, né? Como o Pedro falou, a gente vai tropeçar, é uma ideia, não é? Quantas vezes eu vou cair, quantas vezes eu vou levantar. Porque nós temos que ter essa certeza que a gente vai levantar, porque a gente tem a confiança, a plena e restrita confiança que tudo isso é verdade, que isso tudo existe, que nós estamos protegidos. Então, se nós estamos protegidos, que medo é esse? É o mesmo que a gente comenta, qual é o medo que tem de morrer? Eu tenho medo do tipo de morte, mas mesmo assim, de qualquer maneira, a hora que tu acabar de morrer, tu já está do outro lado e continua vivo. Então, e a vida inteira, não tem como morrer, é imortal. Então, não ficar nessas coisas, que aí a pessoa fica assustada, fica com medo de tudo, porque qual é o medo? O medo de morrer. Não é o medo de que vai ficar na cama, não. O medo é de morrer. E a pessoa que já morreu um monte de vezes, que nós já estamos aqui careca, cansada de morrer de outras existências, e tem essa certeza tão grande da vida futura, é uma entrega que a gente faz. Eu vou me cuidar do meu corpo, cuidar tudinho, mas quando chegar a minha hora, e estiver chegando perto da hora, é que o Emmanuel falou para o Chico, morre com educação, porque não tem outro jeito. Nós temos que aprender que nós não vamos morrer o espírito. Então vai o corpo sai, a gente continua do outro lado fazendo, ajudando do jeito que for. E aí, quanto mais medo a gente tem nesse momento, é péssimo, porque aí você não ajuda, não consegue nem enxergar do outro lado que tem gente ajudando.
Aí acaba entrando numa sintonia ruim e fica ali meio que perdido, né? Ali naquele ambiente que você for direcionado, porque onde você estiver ligado, você fica indo naquela energia. Então, manter sempre essa confiança, ter certeza que está protegido, ter certeza que as coisas vão dar certo. A quantidade de gente que está preocupada que agora vai dar tudo errado, em vez de rezar para as coisas darem certo, seja lá o que a pessoa escolheu, né? Ah, vai dar tudo errado, só escuta esse discurso. Aí tem gente, eu viajei, uma pessoa do meu lado, não, vamos ver, agora vai dar tudo errado, vai acontecer pior ainda. Não, para mim não tem esse problema não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, e eu rezo para as coisas darem certo, eu não tenho medo algum, falei para a pessoa. Falei, gente, que esse pessoal de ônibus, né? Do meu lado sentou, vai tudo errado, não tem medo, só rezando mesmo, aí a pessoa troca o discurso, porque se você der corda, eles vão embora, aí troca o discurso, eu não tenho medo não, eu tenho fé em Deus, eu sei que vai dar tudo certo, e eu rezo para que dê tudo certo, para quem quer que esteja no poder, você faça um bom trabalho. Eu não tenho medo, não. Aí a pessoa trocou. Tomara. Mas o pior é desejar, o pior do que achar que vai dar tudo errado é desejar que tem, porque tem gente que ainda deseja que tem. Mas esse aí já é a galera que já está indo. É assustador isso. Quem deseja o mal já está indo. Agora, aqueles que ainda estão com medo, porque, na verdade, é um medo, eles não estão percebendo, se declaram cristãos, se declaram que acreditam em Deus, mas não percebem que não é nada disso. Porque as pessoas falam, são coisas sem noção. Pessoa que tem fé em Deus não tem medo do que vai acontecer, porque você tem que, pelo menos, vibrar positivo para quem quer que esteja. A turma da guerra, toda hora a gente tem que vibrar para aqueles chefes de Estado, aqueles malucos que estão lá querendo fazer guerra. Apesar de eu ter certeza que a Terra não vai partir ao meio, depois de tantos milênios, Jesus no leme vai deixar agora os malucos apertar um botãozinho, destruir a Terra, ela, espatifar, e a gente tem que passar para o outro lado rapidamente? Não tem muita lógica, mas não é o que está previsto. O previsto é, como que você vê que essa benfeitora veio falar, é que todos que estão fazendo coisa errada vão sair. E nós vamos para o mundo de regeneração. Isso está falado em vários lugares. Então, não tem que ter medo. Temos que ter vibrações positivas, de vontade de ajudar, inclusive, com nossas orações, para que tudo dê certo sempre. Não é só agora com o governo, é o pessoal da guerra, é na família, quem quer que esteja mal, todo o tempo todo, vigia o que você está falando. É a sua criação espiritual. A criação nossa é palavra, pensamento e ação. Então, pensou, troca. Falou, opa, e vigia, porque se você está falando coisa, aproveitando, pegando notícias ruins e divulgando, isso é uma coisa boa. Isso é você vibrar positivamente. Pega lá uma notícia, está lá cheia de coisa ruim, você vai lá e divulga. Isso está fora da vibração divina. Você não vai conseguir bons espíritos do seu lado na hora que você está querendo botar notícia ruim para falar mal dos outros. Não vai. Mas é um fato que está acontecendo. Não é? Você é político, você é deputado, alguma coisa tem que ir lá lidar com aquilo lá na prática, então eu tenho que saber essa notícia, porque agora eu vou votar essa coisa. Não é. Então, faça a sua parte. Faça vibração no bem, faça orações para que tudo dê certo. Nós não temos aqui capacidade alguma de fazer nada para o governo lá de onde quer que seja. Nem lá os chefes da guerra, nem nós aqui no Brasil, nada. Nós aqui, nosso grupinho, não tem. Nós não somos nenhum cargo de grande valia que a gente vai poder mudar alguma coisa. Então, vamos fazer nossas orações, vamos acreditar que vai dar tudo certo e vamos manter a nossa vibração, porque, em primeiro lugar, a gente se protege. Você mantém sua proteção, porque não é egoísmo, não, que eu não vou ajudar ninguém se eu estiver mal. Então, a partir do momento que eu fico vendo notícia, fica vendo desgraça, tu fica mal, fica mal, fica mal. Eu já não vejo notícia há mais, sei lá quantos 8 anos, sei lá quantos anos. Eu não vejo jornal. Eu vejo uma notícia, eu quero ver, eu vou lá, hoje tem internet, eu vejo. A economia, ou sei lá o quê, qualquer notícia que eu quero. Não fico assistindo, porque isso não faz bem. Você entra naquela sintonia, gente, não tem quem não entre. Eu não conheço uma pessoa que assiste o negócio e fica, que legal, gostei de ver. Aquele pessoal ali foi assaltado, às vezes aqueles outros morreram, mataram. Não tem como, a pessoa vai ficar mal. Então, evita essas coisas. Pega esse tempinho que você está gastando para essas coisas e vai lá e vai ler um livrinho, escuta uma palestra, usa o tempo para edificar o seu espírito. Toda hora eu falo isso. Falo para minhas filhas, inclusive, pega o tempo que você está perdendo, olhando essas noticiazinhas que não vão levar a nada, e ainda mais divulgando coisa que não presta, e usa para edificar o seu espírito, que você está perdendo tempo. Quando sair daqui e falar, eu devia ter aproveitado mais. A música ela que fala, eu devia ter aproveitado mais, né? O tempo. Só que no nosso caso aqui, nós já estamos conscientes, vamos aproveitar para poder melhorar. Bia vai falar de novo ou deixa a mãe?
Sim, eu lembrei de uma outra frase também muito legal, que eu vi uma vez uma palestrante falando, né? Que ela falou assim: gente, tem gente que pensa que Jesus entrou de férias e deixou a gente aqui ao Deus dará. Não, sabe? Ele está no leme, ele está conosco. Então, Exatamente. assim, é para a gente ter certeza disso, que a gente não está aqui, né, abandonado. Ela até fala isso: Jesus não entrou de férias e está de boa, né? Deixou a gente aqui. Não, né? Então, só uma coisa legal de lembrar. Exato. Beijo, Ela fala que essa entidade aqui, o mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes. Então, ela repete isso aí. Não está lá pensando em outra coisa, cuidando de outra galáxia, né? E largou a gente aqui. E aí não é que a gente tem que ser dependente de Jesus, não é isso. Nós temos que ser dependentes dos ensinos que ele mostrou para a gente. E aí agora nós temos que seguir. Seguir o ensinamento, está na nossa mão, entendeu? Só seguindo esse gancho, tá me ouvindo? Então, pode falar. Só seguindo esse gancho de Jesus, tem aquela frase super importante nas nossas vidas. O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Exato. É um negócio muito fundo, muito profundo, né? Faz refletir. E quando você erra, você precisa pensar nisso também, né? São esses ensinamentos de Jesus que guiam a gente, né? E quando a gente erra e quando a gente precisa acertar. Isso que é bem legal. Também, nesse momento nosso, também tem falado isso aí. Assim, você acha que Jesus ia fazer esse tipo ia ter esse tipo de atitude, porque aconteceu isso, aí não saiu do jeito dele, ele ia ter esse tipo de atitude? Não ia. Então, a pessoa que é cristã e segue Jesus não tem um comportamento que Jesus não está indicando, não está ensinando. O comportamento agora é de oração, é de compaixão com as pessoas que estão desequilibradas, estão brigando, é de oração por elas, né? Olhar que cada um tem o seu momento, às vezes está surtando ali numa catarse, daqui a pouco melhora. Então, assim, depende da gente poder trabalhar esses conceitos que a gente aprende aqui, trabalhar tudo que a gente já tem lido aqui com esses livros do Miranda. Vai ser mais um livro de alerta, mais um livro de consolação, de conforto no coração. Tem um outro textinho aqui de Ser Espírita que eu vou mandar para o grupo, que aí vai falar sobre uma mensagem que o Divaldo psicografou. Agora, só para a gente terminar, eu não vou falar a mensagem, não que demora. Foi 16 de maio de 2022, e vai falar sobre esse lance de ser espírita. Que ele fala: ser espírita nesse período é um grave desafio que não pode ser desconsiderado, empenhando resistências morais e as recomendações doutrinárias a seu comportamento. Aí ele fala que tem muita gente abandonando o centro espírita para, inclusive, ficar assistindo de casa, que é uma coisa que precisa a pessoa ir lá para lidar com as obrigações relativas à casa, né, que estão ficando ameaçadas por falta de servidores. A gente está vendo isso lá no Francisco de Paula, pouquíssimos voluntários. Amanhã mesmo só tem uma pessoa para ficar no balcão lá de recepção. Então, assim, ser espírita nesse momento de perturbações e calamidades é um convite à ação de bem de qualquer jaez. Então, nós temos que estar sempre mantendo os atos dignos, correspondente aos ensinos estabelecidos pela codificação kardeciana, que mantém a doutrina dos imortais. Então, eu vou mandar para o grupo, depois vocês leem, porque é muito legal. Gente, já é 15 para as 9. Quem mais quer falar alguma coisa para a gente poder fechar, senão fica muito tarde, né? Está tranquilo? Podemos fechar? Eu vou fazer uma oração rapidinho para agradecer, né? Nós vamos elevar nossos pensamentos de novo para agradecer agora por mais um encontro de estudos e reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus, que possamos colocar em prática, na nossa vida diária, os ensinamentos recebidos, e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo mais com amor e caridade, auxiliando o próximo sempre, sendo útil, né? Então, assim, damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Então, começamos o livro novo, vamos em frente. Beijo para vocês. Beijo, boa noite. Boa noite para todo mundo. Até a próxima semana. Tchau, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.